Olá, estamos aqui numa questão do ITA do ano de 2003 de eletrodinâmica que diz o seguinte. Um gerador de força eletromotriz Epsilon em resistência externa R que vale 5R está ligado ao circuito conforme mostrado na figura. O elemento RS é um reostato com resistência ajustada para que o gerador transfira a máxima potência. Em um dado momento, o resistor R1, que é esse daqui, é rompido, devendo a resistência do reostato ser novamente ajustada para que o gerador continue transferindo a máxima potência. Determine a variação da resistência do reostato em termos de R. Tá? Então vamos lá. Olhando o circuito aqui, não tem grandes coisas especiais não. Tá? Você tem uma fonte, você tem uma resistência interna, e está ligado no circuito daqui até aqui. Né? Esse circuito vai ter um reostato em série com esse outro circuito equivalente aqui. Tá? E nesse circuito equivalente, você tem, enfim, uma ponte, né, aqui. Você tem elementos em série, né, em paralelo, então você tem um monte de coisa aí que a gente vai ter que resolver, tá? Mas fato é que esse carinha aqui, ele é um resistor variável, né? Você consegue mudar a resistência dele a partir de, enfim, girar uma porquinha lá, você gira, né? E isso vai definir mais ou menos aonde vai estar o seu fio numa resistência, tá? Então, tem uma coisa, à medida que você vai girando isso aqui para cá, você vai trazendo o fio mais para cá ou o fio mais para cá. E aí o seu circuito vai enxergar essa distância daqui até aqui, ou daqui até aqui, ou daqui até aqui. E aí você vai mexendo na resistência desse reostato. Tá? É um negócio mecânico na prática. Legal. Então vamos lá. Antes de tudo, a gente tem que definir o que é máxima potência, né? Então vou colocar aqui a máxima potência. Esse termo é bem comum e ele quer dizer o seguinte. Num circuito mais simplificado, você vai ter uma fonte de tensão E, você vai ter uma resistência interna R, e isso vai estar ligado, né? Assim, você pode imaginar que isso aqui é a sua fonte, tá? E aqui você vai ter sua carga, que a gente simboliza por R. A gente sabe que a corrente vai ser, vou mudar de cor aqui, a corrente vai ser dada por epsilon sobre R mais R, tá? Que é a resistência equivalente desse circuito em série aí, no modelo ideal. E a gente sabe que a potência, né, que a fonte vai nos liberar vai ser dada por E vezes I, e essa potência vai ser dividida entre R e quadrado mais R e quadrado. E aí, quando eu olho só essa parcelinha aqui, eu sei que R e quadrado, que é a potência que vai ser útil, né, para o nosso circuito, vai ser E vezes I menos R e quadrado, tá? E aí você pode imaginar que, em função de I, à medida que o I cresce, a nossa potência vai ter um fator paraboloidal, paraboloide, né? Vai ser uma parábola, em que uma raiz vai ser quando o I for zero, né? Você vê que aqui, se você trocar o I por zero, vai ser zero. E dado que I igual a zero é uma raiz, você também consegue achar outra raiz como sendo esse valor aqui, que é quando a nossa corrente for E sobre R, né? E como você sabe que a nossa corrente é isso aqui, esse segundo caso acontece no curto-circuito, quando R igual a zero, né? Se você colocar R igual a zero, você vai ter exatamente a corrente que acontece ali. E você vai ter uma situação que a potência útil é a máxima, tá? E essa situação acontece bem na média das raízes. Então aqui vai ser E sobre 2R. Então, para que isso aqui seja epsilon ou E sobre 2R, isso só acontece quando o R for igual a R, tá? Então, a resistência equivalente do circuito vai ter que ser igual à resistência interna, para que você atinja a situação de máxima potência. Legal, uma vez visto isso aqui, eu vou colocar isso um pouco mais para cá. Eu vou voltar para a questão, tá? No primeiro caso, a gente vai considerar esse resistor R, tá? E aí, quando você olha esse trecho aqui, a gente tem uma ponte de Watson, né? Quando você olha o produto desses termos aqui, eles vão ser iguais, tá? E quando isso acontece, quer dizer que, enfim, a gente vai ter um curto-circuito aqui, tá? Você vai ter a mesma tensão. E você vê isso basicamente porque você tem um divisor de tensão aqui, né? Se aqui tem uma tensão U, aqui também vai ter uma tensão U, e você está dividindo essa tensão U entre dois carinhas iguais. E aí, com certeza, a tensão que vai estar aqui no meio, né, que vai ser entre esses dois pontos,
vai ser a mesma. E aí, nesse caso, você vai tratar esse resistor aqui como se fosse um resistor que não está lá. Você não vai ter diferença de tensão sobre esses dois pontos nessa malha. Então, não tem efeito nenhum. Tá? E aí, nesse circuito aqui, então, a gente tem uma série aqui, né? Uma série aqui. Essas duas séries são em paralelo. O resultado disso eu faço em série com isso, em paralelo com isso e em série com isso. Tá? Então, vamos calcular a nossa resistência equivalente aqui. Ó. Aqui, você vai ter como se fosse um único resistorzão de resistência 4R. Aqui você vai ter um único resistorzão de resistência 2R. E aqui eu vou fazer 2R paralelo com 4R. Né? E aí a resistência equivalente aqui vai ser o produto pela soma. Então vai ser 2R vezes 4R dividido por 6R. Isso aqui vai dar 8 sextos de R. Tá? Um detalhe bem interessante que vai te ajudar na prática, quando você tem resistência equivalente, é que a resistência equivalente final vai ser sempre menor que as duas que você está utilizando. Tá? E aí, legal. Então, aí eu vou fazer então essa resistência equivalente aqui, né, em série com esse de 2R. Então, eu vou fazer aqui, ó, 8R sobre 6 mais 2R, que é como se fosse 12R sobre 6. Isso aqui vai dar 20R sobre 6. Aqui eu ainda poderia simplificar, né, mas vou simplificar aqui para 10R sobre 3. Então, esse trecho todo aqui, ó, você pode tratar como se fosse um resistor único de 10R sobre 3. Eu vou fazer isso em paralelo com esse 6R. Tá? Então, eu vou ter aqui 10R sobre 3 em paralelo com 6R. Então, a gente vai ter uma nova resistência equivalente, que eu vou chamar R equivalente 2, que eu posso chamar de 1. Então, vai ser 10R sobre 3 vezes 6R sobre 6R mais 10R sobre 3. Isso aqui, ó, 3 com 6 dá 2, vai dar 20R ao quadrado sobre... aqui eu posso falar que é 18R sobre 3, né? Então vai dar 28R sobre 3. Eu simplifico o quadrado com esse R aqui. Então, essa resistência equivalente 2 vai ser igual a 60R sobre 28, que está aqui. Eu vou dividir todo mundo por 4, e a gente vai ter 15R sobre 7, tá? E aí a resistência final vai ser RS, né, mais esse 15R sobre 7. E eu quero que isso aqui seja igual a 5R, porque é a resistência interna da minha fonte, né? E aí, esse é o caso de máxima potência na primeira situação. Então, o meu RS na situação 1 vai ser 5R menos 15R sobre 7. Isso aqui vai ser 35R menos 15R, tudo sobre 7. Isso aqui costuma dar 20R sobre 7, tá? Então, no primeiro caso, o meu resultado vai ser 20R sobre 7. Legal, agora a gente só precisa fazer isso no segundo caso. No segundo caso, eu vou colocar isso aqui um pouco mais para cá. E eu vou continuar aqui. No segundo caso, a gente não vai ter esse resistor R1. Então, esse cara vai sumir. Tá? Esse cara sumindo, o que a gente vai ter aqui? A gente vai ter RS, né, em série com todo esse circuito. O que vai ser esse circuito? Você vai ter 2R em série com esse 2R. Tá? Aí aqui você vai ter um ramo único de 2R com esse ramo de 2R. E tudo isso aqui em paralelo com 6R. Então vamos fazer por partes aqui, para não ficar muito estranho a gente fazer de uma vez aqui. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer, tirando esse cara da jogada, tá? Vai ser esses dois resistores aqui. Ó. Eles vão ser em um único ramo, né? Então eles estão em série e vai dar 2R. E esse 2R tem paralelo com esse 2R. E aí quando você faz 2R, ou melhor, quando você faz qualquer resistência Rx em paralelo com Rx, a resistência equivalente vai ser Rx sobre 2. Tá? Então nesse caso aqui eu estou fazendo 2R em paralelo com 2R, a nossa resistência equivalente vai ser R. Tá? Então todo esse trechinho aqui eu posso trocar por um resistor de resistência R.
que vai estar em série com esse daqui de resistência 2R, vai dar 3R. E aqui em série com 2R, que vai dar 5R. E aí no final eu vou ter 6R em paralelo com 5R. Então essa resistência equivalente 2 aqui vai ser 6R vezes 5R sobre 11R. Tá? Então isso aqui vai dar 30R sobre 11. Legal. E aí isso tudo vai estar em série com RS. E para que eu tenha a máxima condição, eu tenho aqui RS mais a série de todos esses carinhas aqui, né, que vai ser esse resistência equivalente 2, que é 30R sobre 11. Isso tudo tem que dar 5R, que é 55R sobre 11. Tá? Então, o meu valor de RS vai ser igual a 25R sobre 11. Isso na situação 2. E aí, quando eu olho agora a diferença das situações, eu tenho que fazer a diferença entre esse 20R sobre 7 e esse 25R sobre 11. Tá? Esse aqui vai dar perto de 3, né? Esse aqui vai dar 2 um pouquinho, porque se fosse 21R sobre 7, daria exatamente 3R. E aqui, para ser 3R, tinha que ser 33R sobre 7, tá? Mais perto do 22. Então, nesse caso, eu vou chamar de delta RS, vai ser 20R sobre 7 menos 25R sobre 11. Ou seja, isso aqui vai ser R, que multiplica 20 sobre 7 menos 25 sobre 11. Na prova do ITA daria para deixar assim, tá? Mas se você quiser ajudar o corretor, você calcula delta RS, que vai ser tudo sobre 77, né? 20 vezes 11 menos 7 vezes 25. E aí, se você errar a conta gratuitamente aqui, você coloca mais risco na assertividade da questão. Né? Então vai ficar 110, 220 menos 6 vezes 25 dá 150, então 7 vai dar 175, né? Sobre 77. Isso aqui vai dar então 45 sobre 77. E tudo multiplicado, obviamente, por R. Tá? Logo, o ΔRS aqui que a gente chega vai ser 45R sobre 77. Tá? E é essa a questão. É uma questão bem interessante do ITA, que aborda vários temas aí, mas que não é nada tão impossível. Tá? Então, fazendo devagarinho aí, série paralelo e entendendo os conceitos, acaba saindo. Tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado, se divertido, e vejo vocês aí nos próximos vídeos. Até mais!